Oi, boa noite. Vamos meditar? Hoje a nossa meditação vai ser sobre Joquebede. Quem era Joquebede? Joquebede era a mãe de Moisés, a mãe de Arão e a mãe de Miriam. E Moisés nasceu numa situação horrível. Eles eram escravos no Egito. E o faraó naquela época, a Bíblia não cita o nome dele. Ele viu que a população estava crescendo e tal, e a gente conhece essa história. E ele foi lá e mandou matar as crianças. Mata. Transpassa com a espada. Joga no rio Nilo. Deixa os crocodilos comerem. Eu quero falar para você sobre Joquebede. Quem era Joquebede? Ela estava grávida. Mas em um momento você vê Joquebede reclamar, murmurar. Não, ela enfrenta. Aí ela tem a criança. E por um milagre, já por um milagre, ela consegue esconder aquela criança. Agora você se põe um pouquinho só no lugar de Joquebede. Durante a gravidez inteira, o desespero que não se passava no coração daquela mulher. Será que vai nascer homem? Será que vai ser morto quando nascer? Porque as parteiras recebiam dinheiro para denunciar as crianças que nascerem homens, e elas ganhavam dinheiro. E se não denunciassem, elas poderiam ser presas. Então havia uma cadeia ali para cumprir a lei de Faraó. E imagine uma pessoa escrava quando tem a possibilidade de ganhar um dinheirinho. Porque o escravo não trabalha para ganhar dinheiro. Não. O escravo trabalha, às vezes, para conseguir comer. E o trabalho era muito árduo. Eles faziam tijolos, eles construíam armazéns, eles viviam sob o jugo de Faraó, que não era brincadeira. Não era fácil. E aquela mulher teve aquele menino. Como? A Bíblia não diz. Mas ela teve, e ele era lindo, bonito, perfeito. Agora, vocês pensam um pouquinho, se aquela criança chora, se aquela criança tem uma cólica. Eu tive 3 filhos, e o caçula, meu Deus, como chorava. Se aquela criança, ele poderia ser denunciado, poderia ser morto. Imagina o coração daquela mãe todos os dias, a preocupação dela. A forma com que ela agia, não poder demonstrar, não poder falar, não poder manifestar, era muito difícil. Até que um dia, ninguém sabe como, talvez fosse o trabalho dela, colher papiro, porque era um trabalho, ela vai lá e constrói um cesto. Como a Bíblia não relata, mas ela faz o cesto. E ela faz esse cesto com juco, que era uma coisa que tinha na beira do rio Nilo, papiro, e para vedar esse em volta do cesto, para não entrar água, ela usa piche, que eram coisas que eles estavam acostumados a colher no próprio rio Nilo. Ela faz isso, ela constrói com as suas mãos aquele cesto. Agora, o rio tinha crocodilos. Tinha uma correnteza, tinha juncos, papiros, que são plantas que crescem de uma certa altura, que trabalham, que estão na beirada ali. Se você olhar, procurar ver o mapa da região, você vai ver como é difícil aquela planta ali. E ela foi lá e fez. Quando o menino tinha 3 meses, ela falou, é agora. Eu fico imaginando quantas vezes aquela mulher não foi àquele rio e olhou para ver se não estava tendo uma tromba d'água, porque acontece. Para ver se a correnteza não estava muito forte. Para ver se não tinha muitos crocodilos na beira do rio. Para ver se a correnteza, como estava a situação, o vento. O filho dela estaria ali dentro. O coração dela estaria ali dentro. Que esperança essa mulher tinha
na vida dela. Amiga, meus amigos, a gente não sabe o que estava passando no coração daquela mulher. Mas o que a gente sabe é que ela colocou aquela criança dentro de um cesto e confiou que ela poderia seguir o caminho do rio e ser salva e ser encontrada, e alguém poderia criá-la. Mal sabia ela que a atitude dela fazia com que a filha de Faraó, que também não tem o nome dela na Bíblia, aqui, encontrasse Moisés e se apaixonasse por ele. E na mesma hora, Miriam, sua irmã, uma menina ainda, a Bíblia não relata a idade precisa, mas ela poderia ter no máximo 11 anos. Ela vai com audácia e fala para a filha de Faraó: olha, eu sei quem pode amamentar, viu? Eu sei quem pode cuidar dele para a senhora. E ela diz: então vai lá e chama. E ela vai e traz quem? A mãe de Moisés. Imagina o coração daquela mulher. Imagina quantas vezes aquela mulher deve ter ido na beira daquele rio olhar aquele cesto. E o que eu quero dizer para você hoje é que às vezes aquilo que nos mata é que vai nos fortalecer. O rio era o lugar onde se jogava as crianças para morrerem. Mas ela colocou o filho dela no mesmo rio para que ele sobrevivesse. Amadas, amados, a sua fé e acreditar que você pode fazer a diferença é que vai mudar a história. Tenha fé, acredite, faça, lance a sua coragem e Deus vai honrar a sua fé. Que você tenha um excelente dia e que Deus te abençoe muito.